Chegou o grande dia, o primeiro vídeo do nosso canal, onde eu vou estar aqui falando com vocês um pouco sobre a Palavra de Deus, levando aos corações dos meus irmãos e todos aqueles que me assistirem através desse canal, através dessa plataforma, seja também da plataforma do Instagram, do Facebook, que a gente possa verdadeiramente tocar o coração de Deus, para que Ele possa olhar para nós, assim como está na Sua Palavra. Aquele povo, o povo dele, se nós clamarmos o Seu nome, Ele nos ouvirá e nos sarará a nossa terra, nos livrará de todo mal. Hoje, o tema de hoje vai ser: o justo viverá pela fé. E quando a gente vai falar sobre o justo viverá pela fé, se formos buscar a primeira vez em que Deus expressamente falou sobre o justo viver pela fé, está lá no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Essa é a primeira passagem onde Deus fala expressamente que o justo viverá pela fé. Mas antes de entrar um pouco no contexto do texto de Abacuque, eu gostaria de lembrar os irmãos que Deus já havia manifestado, através dos seus atos, a fé do seu povo. Já tinha recebido a demonstração de fé e já tinha sustentado o seu povo pela fé. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés e o povo no deserto, onde Deus alimentou o povo durante os 40 anos que lá passaram, e não tem sido diferente nos dias de hoje. Mas então, o que fala em Abacuque? Que momento histórico, qual o contexto bíblico da passagem lá em Abacuque, que vai falar que o justo viverá pela fé? Muito bem. Lá, Abacuque, nessa época, ele clama a Deus. Ele, como profeta, ele vai a Deus não para criticar o povo, ele não fala contra o povo de Israel. Ele vai pedir a Deus uma atitude de Deus, que Deus agisse em favor do povo dele, porque muitos lá tinham sido tomados totalmente pela iniquidade, pelo amor a outros deuses, e isso incomodava muito Abacuque. Acontece que quando Abacuque vai pedir ajuda a Deus, Deus responde a Abacuque. E Deus diz para Abacuque que vai fazer com que o reino da Babilônia, guiado por Nabucodonosor, invadisse Judá, tomasse Judá, e todo aquele povo de Judá seria escravizado. Então Abacuque ele se vê num momento de inconformismo e fala: mas Deus, Senhor, como isso? Você vai colocar um povo pior do que o nosso para nos punir? Abacuque não entendia os porquês de Deus. E é muito importante a gente já começar a perceber, desde então, que os porquês de Deus, os motivos que levam a Deus a agir, nem todos eles saberemos os porquês. Em Deuteronômio 29, está escrito que aquilo que nos foi revelado é nosso. E aquilo que não nos foi revelado é de Deus. Em um momento oportuno saberemos. Mas não agora, enquanto estamos querendo saber os porquês, não é mesmo? E aí Abacuque, ele começa então a orar a Deus e pedir uma resposta. E Deus então vai dizer tudo o que vai acontecer, pede que ele escreva numa grande tábua para que os povos leiam ao passar. E ainda assim ele diz para Abacuque: o justo viverá da sua fé. Porque ele também naquele mesmo momento ele anuncia que o povo lá da Babilônia, o Nabucodonosor inclusive, todos eles também seriam punidos. Mas Deus, na sua vontade, na sua liberdade de agir, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é o soberano sobre nós. Ele então entende que naquele momento ele precisava usar aquela nação para castigar uma nação ímpia, um povo ímpio que era dele, um povo escolhido por ele, para aprimorar o seu povo, para melhorar o seu povo, sabendo que dali sairiam somente aqueles que verdadeiramente acreditavam nele. E o tempo passou, e depois a gente vai entender um pouco mais do que seria ser justo. O que seria ser justo? Primeiro, a gente pode dizer que o justo significa estar em paz com Deus. E aí a gente tem a passagem lá em Romanos 5:1, onde Paulo diz que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já começa a mostrar para nós hoje
Como ser justo? O que eu preciso fazer para ser justo? Será que a justificação vem pelas minhas obras? E aí a gente vai começar a aprender que a justificação é um ato exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Em Romanos 3, 23 e 24, Paulo explica que todos pecaram. Por isso, todos foram destituídos. E agora são justificados pela graça de Deus através da sua fé no Filho dele, em Jesus Cristo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que morreu por nós na cruz, para nos libertar do pecado, e ressuscitou para que nós pudéssemos ter nele a vida eterna, isso é a justificação de Deus. A justificação, então, ela vem pela fé e não pelas obras. É certo, a gente sabe que lá em Tiago vai explicar a importância das obras, porque ele diz que a fé sem obra é morta. E a gente vai poder falar um pouco mais disso. Mas, primeiro, eu preciso que os irmãos entendam que a nossa justificação vem pela nossa fé no Senhor. Abraão creu em Deus. Moisés creu em Deus. Foi a fé que justificou a vida deles. Então, o justo é aquele que reconhece que por si só ele não é capaz. Por si só ele não consegue obter a graça de Deus. Ele, pela força, né, por sua própria força. Não seria desse jeito. Então a gente entende que ser justificado, ser justiça de Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo. E aí depois, então, a gente começa a se perguntar, mas então o que seria viver pela fé, Luiz? O que seria a fé? Então a gente tem a definição lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. A fé, ele tem o fundamento do relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, ele é totalmente fundamentado na fé. Afinal de contas, não conhecemos de vista a Deus, conhecemos pela fé. E é a fé que vai nos mover na direção que Deus preparou para nós, não é mesmo? Então, Abacuque 2:4, quando ele fala que o justo viverá pela fé, quando Deus fala isso, Deus está preparando o povo dele para reconhecê-lo novamente, para voltar para ele, para que possa viver uma vida de fé, uma vida de glória em glória, de fé em fé. Quando a gente fala da fé como base da nossa justificação, Romanos 1:17, o Paulo lá, ele repete o que está lá em Abacuque 2:4. Lá ele também fala que o justo viverá pela fé. E aí o Paulo, nesse contexto, ele apresenta a fé como a forma que fomos justificados por Deus. A nossa fé. E caminhar pela fé, como seria? Lá em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios 5, versículo 7, Paulo também fala, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. É assim, irmãos. É assim que precisamos viver. Pela fé e não por aquilo que vemos ou mesmo sentimos. Porque a gente sabe que confiar em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, vai demandar uma fé genuína. Vai demandar uma fé que a gente possa ter força para suportar todas as coisas. E aí, quando a gente pensa em exemplos práticos de fé, a gente vai encontrar o rol da fé lá em Hebreus 11. São personagens, né, que viveram a plenitude de sua fé. E lá nós temos Noé, que recebeu a ordem de Deus para construir uma arca, num ambiente que há muitos anos não chovia, era algo praticamente impossível de acontecer, um dilúvio, e ele confiou em Deus. E Deus enxergou Noé no meio de um povo totalmente destruído pela falta de fé. Temos também a questão, o que aconteceu com Abraão. Abraão creu que mesmo em elevada idade, teria ainda um filho. E mesmo quando teve o seu filho, seu único filho, o filho prometido por Deus, não foi seu único filho, desculpa, mas o filho prometido por Deus, ele ainda obedece a Deus. A gente começa, então, a entender que viver pela fé é viver em obediência. A fé que agrada a Deus, a gente vai ler lá em Hebreus 11:6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nessa passagem, a gente pode identificar
Que tipo de fé Deus espera de nós? Não é uma fé parcial, não é uma fé que eu me agrado de Deus quando estou vivendo momentos favoráveis. Não é uma fé onde eu posso dizer, eu amo a Deus quando nada me falta. É aquela fé que a gente expressa, que a gente prova para Deus quando a gente tem uma perda significativa demais para nossas vidas. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, a dificuldade financeira, uma doença, situações que abalam tanto as nossas estruturas, que ali certamente colocará em a prova a nossa fé. E aí a gente vai ter que entender. Lá em Salmos 37:5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É assim, irmãos, que tem que ser no momento da nossa angústia, no momento das dificuldades, em tempos de dificuldade. O que eu faço, Luiz, no tempo de dificuldade? O que eu faço quando eu estou sofrendo por uma perda que me abalou tanto? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele agirá. Certa vez eu ouvi uma pregação onde um pastor dizia o seguinte: Deus, ele livra a gente, né? Nós temos livramentos o tempo todo. Muitos, milhares deles, nem chegamos a tomar conhecimento. Mas daqueles que tomamos conhecimento e percebemos o livramento de Deus, a gente sabe que Deus age. Mas tem momentos que Deus também não age. É propósito dele, né? A gente não vai entender. E aí ele permite que vivamos determinadas situações que vai abalar muito o nosso coração, que vai trazer muitas dores. Mas é nesse momento exclusivamente que nós vamos precisar perceber o tamanho da nossa fé. Irmãos, não tem problema nenhum se nós formos nesse momento questionadores. Eu vivi isso. Eu posso dizer que não é fácil viver uma fé plena, viver na fé, na sua plenitude, no momento de uma dor extrema. Mas eu digo para vocês, viver uma dor extrema sem a fé é muito pior. Então eu quero dizer aos irmãos que viver em fé é acreditar que Deus age em todo tempo. Ainda que seja no seu silêncio, ele agirá. Porque Jesus nos prometeu o envio do Consolador. E nós temos o Consolador do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, o tempo inteiro conosco. Isaías 40:31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, irmãos, aqui já começa a criar a nossa lição de como viver em fé em tempos difíceis. Primeiro, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas dores ao Senhor. E tenho a certeza que Ele irá agir. Depois, eu tenho a segunda certeza de que aquele que espera no Senhor terá suas forças renovadas. Isso, irmãos, eu posso garantir, acontece. Espere no Senhor e suas forças serão renovadas. A nossa fé, ela não é fortalecida por nós mesmos. A nossa fé é fortalecida em Cristo Jesus. E é importante entender isso. Gálatas 2:20, Paulo escreve: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não adianta nada a gente dizer que temos fé em Deus, que temos fé em Cristo Jesus como seu único Filho, e não vivemos para Ele e por Ele. Então é preciso entender que a dor, seja qual for, que a nossa carne sentir, ela não é maior do que o amor que Deus tem por nós. Se a gente conseguir levar a nossa fé a uma plenitude para viver não mais em nós, mas viver em Cristo, eu tenho certeza que a nossa fé será fortalecida dia após dia. E uma conclusão que a gente chega numa vida de fé, uma vida de vivendo em fé, é que a gente precisa aprender, precisa buscar cada dia mais viver a plenitude da fé no Senhor Jesus. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele está passando por um momento de extrema dor. E muitas igrejas pegam esse versículo isolado para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eles não leem o que vem antes. Então Paulo nos ensina que ele aprendeu a ser
triste e feliz, a viver bem quando tem as coisas, quando lhe faltam as coisas. A vida não pode ser só vivida numa plenitude de bonança. Jesus nos deixou uma mensagem. Jesus mesmo nos falou que no mundo teríamos aflições. E vamos ter, irmão. Até o dia da vinda de Jesus, ou a nossa ida para Ele, vamos ter muitas aflições. Mas Ele também disse, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ter bom ânimo é ter boa fé. Ter bom ânimo é acreditar que mesmo diante de uma dor muito forte, eu consigo me manter de pé. Ter bom ânimo é seguir em frente, mesmo quando todas as circunstâncias tentam te parar. Ter bom ânimo é entender definitivamente quem é Deus. Quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus, irmãos, na sua vida hoje? O que falta para você? O que falta você fazer para buscar em Deus uma vida plena em fé? Aquilo que Tiago nos ensina em sua carta, porque a carta que Tiago escreveu é uma carta que busca uma fé prática. Quando ele fala que a fé sem obras é uma fé morta, o que ele vai buscar ali é que a gente entenda que a nossa fé ela é justificada por nossas obras, ela é testificada, melhor dizendo, por nossas obras. Que de nada adiantaria termos fé e não trabalharmos por reino. Então, o que ele quer mostrar nunca deverá ser entendido que se eu fizer algo, tão somente pelas minhas forças, eu vou ser justificado por Deus. Porque muitos fazem. Muitos que não creem em Deus prestam excelentes serviços à humanidade. Muitos trabalham para os povos mais carentes. Muitos trabalham pelos necessitados. Tem uma passagem que vai falar que a gente precisa, que Jesus mesmo fala para cuidarmos das viúvas e dos órfãos. Mas a gente precisa entender o contexto. Quem são as viúvas e os órfãos dos dias de hoje? E a gente vai descobrir que muitos ímpios, muitos daqueles que praticam até iniquidades, muitos daqueles que praticam a corrupção, de alguma forma eles também praticam o bem em algum momento. Eles contribuem de alguma forma, ajudam alguém. Mas se fizer isso sem que tenha a fé em Jesus Cristo, irmãos, de nada vai adiantar para o reino. A gente precisa entender, a nossa fé, ela não pode ser só uma fé de guardar na gaveta, não pode ser só uma fé de leitura bíblica, não pode ser só uma fé de frequentar a igreja. A nossa fé precisa ir além. A gente sabe, Tiago também escreve que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. E aí, se eu peco, eu me afasto de Deus. Ainda que a gente também tenha informação na palavra de Deus, que nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos afastar. Ou seja, nada do que eu fizer, de bom ou de ruim, vai me afastar de Deus. Vai afastar o amor de Deus por mim. Entenda bem, qualquer coisa que eu faça, pro bem ou pro mal, não vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos, mas vai me afastar de Deus se eu fizer o mal. O pecado, ele abre um abismo entre eu e Deus, entre você e Deus. O pecado, ele nos leva para um caminho de morte eterna. Então, uma coisa que eu tenho sempre que eu tenho a oportunidade, eu tenho falado, a questão da natureza. É muito comum tratarmos natureza adâmica e natureza de Cristo. Natureza adâmica, porque viemos da origem de Adão e o pecado original veio em nós, o nosso nascimento. Cada um de nós nascemos já condenados pelo pecado. Mas quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa natureza muda. A nossa natureza passa a ser a natureza de Cristo. E quando eu não tenho mais, eu continuo insistindo nessa tese, de que quando eu não tenho mais a natureza adâmica, eu não sou mais escravo do pecado. E se eu não sou escravo do pecado, eu posso resistir a ele. Então não é justo dizer, eu pequei porque eu sou carne, a carne é pecadora, a carne luta contra o meu espírito, verdade. A carne luta, mas ela luta uma luta já perdida. Por que ela luta uma luta perdida? Porque eu não sou mais escravo dela. Eu não sou mais escravo da minha carne. Lembra que Paulo falou? A vida que eu vivo não vivo mais em mim, mas vivo em Cristo. Eu não posso mais entender a minha fragilidade por conta da força da minha carne.
Aquele que eu alimentar mais, vencerá. Então, se eu vivo uma vida de fé, eu alimento mais a minha vida espiritual. E se eu alimento mais a minha vida espiritual, irmãos, o que eu posso esperar com relação à minha vida carnal? Um domínio. Eu preciso entender que eu tenho que ter o domínio sobre a minha vida carnal. Eu preciso ter um domínio sobre as minhas vontades. A concupiscência da carne, a vontade que agrada ao mundo, é forte. São diversas. As obras da carne são terríveis e, ao mesmo tempo, atraem a todos nós. Mas nós precisamos entender o fruto do Espírito Santo de Deus habita em nós. E como é que eu faço, então, para viver nessa plenitude? No próximo vídeo, vamos estar trabalhando alguns porquês, algumas perguntas que parecem não ter resposta. E aí também vamos estar trabalhando um tema muito mais, assim, mais prático com relação à nossa fé. Quero agradecer aos irmãos que ficaram até aqui, que assistiram todo esse conteúdo. É um vídeo curto, mas é um vídeo que é a minha expectativa, como o primeiro vídeo do nosso canal, é chegar até você, tocar no seu coração e te dizer, continue acreditando em Deus. Aconteça o que acontecer. Tem aquela música da Aline Barros que fala, né? Venha o que vier, haja o que houver. Irmãos, sigam temente a Deus, firmes em Deus, com o propósito de manter a sua fé viva, sabendo que a melhor forma de obedecer os mandamentos de Deus é obedecendo a Ele em amor. Em amor. A passagem que Paulo nos escreve, né? Que fala que o amor tudo supera, é o amor que vence todas as batalhas. Mas o primeiro amor que nós temos que ter em mente é o amor a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus nos deixou o mandamento. Porque ao mesmo tempo que ele responde ao fariseu, dizendo que os dois grandes mandamentos, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a si mesmo. Mas lá na carta de João, ele vai dizer o seguinte, ame a seu irmão como eu vos amei. Então, o que Deus espera, o que Jesus espera de nós, um amor sacrificial pelo nosso próximo. Isso é ter fé. Isso é demonstrar nossa fé. Não adianta. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não amar a meu próximo que está aqui do meu lado. E essa história também é muito legal, falar do nosso próximo. É um tema para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu não acabei não me apresentando, mas deixa eu me apresentar então agora aqui rapidamente. Meu nome é Luiz Antônio Lô, sou advogado, sou coach. Inicio agora esse mês. Esse ano é um grande ano da virada para mim. Eu inicio meu seminário batista e tenho certeza que eu vou fazer de cada dia do meu seminário um culto ao Senhor. E eu convido a você, faça da sua vida diária, um culto a Deus. Obrigado e fique na paz do Senhor.